Prezados irmãos, prezados amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal A Bíblia Tem a Resposta. Mais uma vez, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na sua companhia para refletirmos, para estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus, dos ensinamentos que Deus tem para os nossos corações. Como você pode ver aí no título deste vídeo, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a morte do homem, ou a morte da humanidade, não é? Podemos falar assim também, decretada por Deus lá no Éden. Então a pergunta, como você viu aí, que pretendemos responder à luz da Palavra de Deus, à luz da Bíblia, é: como entender a morte do homem no Jardim do Éden? Então, eu quero, juntamente com você, nos minutos que ficaremos aqui juntos, refletir sobre este tema. E por que entendo eu ser importante esta reflexão? Porque nós sabemos e temos ouvido, né, muitas críticas que aquelas pessoas que não acreditam, não creem no verdadeiro Deus, no Deus Criador, fazem, né, em relação às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus. Então, as pessoas querem achar falhas, querem achar contradições que não existem. Na verdade, não existem. A Bíblia é um livro perfeito, é um livro inspirado por Deus, é um livro em que o próprio Deus Criador, ele se encarregou de preservar a fidelidade ao longo dos anos, né? Tantos anos que a Bíblia foi escrita, né? No espaço aí de 1.400 anos, perdão, de 1.400 anos que a Bíblia foi escrita. E aqueles críticos querem apontar muitas vezes, as pessoas que não acreditam no Deus verdadeiro, que a Bíblia tem contradições. Então, esse é apenas um ponto, um assunto, né, sobre a morte do homem lá no Jardim do Éden, que eu gostaria de refletir juntamente com você, para mostrar que Deus não se contradiz. Deus é fiel. O verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, ele é perfeito em todas as suas ações, em todos os seus atos, em todos os seus atributos. Deus, ele é perfeito. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela também é perfeita. Ela não tem contradições. As aparentes contradições que muitos críticos às vezes querem apontar, elas são fruto de uma mente que não compreende as coisas espirituais. Não é? Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, ele fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural no sentido do homem separado de Deus, o homem que não tem comunhão com Deus, ele não entende os propósitos, a palavra de Deus, os ensinos que Deus quer nos transmitir. O homem que está separado de Deus, que continua sendo escravo do pecado, escravo das trevas, ele não compreende. E ao não compreender os desígnios, os ensinamentos do Deus Criador, ele prefere dizer que a Bíblia tem contradições, que a Bíblia tem falhas. Não. A Bíblia é perfeita, a palavra de Deus é um ensino do coração de Deus para a humanidade, para aqueles que escolhem servir a Deus, aqueles que escolhem verdadeiramente crer no Deus verdadeiro. Então, o tema de hoje eu quero apenas mostrar que aquela aparente contradição que algumas pessoas, alguns críticos muitas vezes apontam, em vários textos, esse é apenas um deles que eu quero meditar nesta oportunidade, elas não são, na verdade, contradições. Se elas, com um coração aberto, um coração voltado para aprender a entender a verdade de Deus, nós podemos perfeitamente compreender os ensinos preciosos e perfeitos que Deus deixou registrados, né, na sua palavra. Então, meus prezados amigos e irmãos, a pergunta, não é: como entender a morte do homem no Jardim do Éden? Veja que se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, formos ao livro de Gênesis, o livro das origens, lá no capítulo 2, e no verso 16 ao 17, são 2 versos, nós encontramos ali
A ordem de Deus, quando Deus criou Adão, o nosso pai, né? O pai, primeiro pai, da onde descende toda a humanidade, Adão e Eva, né? Sua esposa Eva. Deus dá uma ordem, está registrada ali no capítulo 2, no verso 16 e 17. Ele diz que de todas as árvores do jardim, o homem poderia comer. Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa eles não poderiam comer do seu fruto. E Deus diz assim no verso 17, no final do verso 17, Deus fala assim para Adão, que se ele comesse daquela árvore, daquele fruto, ele certamente morreria. Então você pode olhar lá no capítulo 2 de Gênesis, no final do verso 17, está escrito lá quando Deus orienta o homem que poderia comer de todas as árvores do jardim, mas que da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer, não deveria comer. Ele diz que se ele comesse, Deus fala para Adão, se você comer da árvore, você e Eva comerem da árvore, certamente vocês morrerão. E aí quando nós vamos para o capítulo 3, um pouquinho mais à frente do livro de Gênesis, quando então nós vemos que a serpente, né, que é o diabo, Satanás, engana Eva. Eva come do fruto que Deus ordenou que não era para comer. E Eva dá o fruto ao seu esposo, Adão. E ele também come do fruto, que está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, no verso 6 e no verso 7. Quando eles comem daquele fruto, aparentemente nada acontece. Então, veja, Deus disse que se comesse, certamente morreria. Mas quando eles comem do fruto, no verso 7, Gênesis 3, no verso 7, registra que os seus olhos foram abertos. E eles conheceram, eles enxergaram, entenderam que estavam nus. Então correram e pegaram folhas de figueira, cozeram, costuraram e fizeram aventais, cintas e colocaram. Mas e a morte? Deus não disse que se eles comessem do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morreriam? Eles comeram, Eva comeu, deu para seu esposo Adão, comeram, e depois que comeram, permaneceram vivos? Como explicar esta aparente contradição das Escrituras? Como explicar? Então, como eu disse, algumas pessoas dizem, viu, Deus não falou a verdade. Deus disse que eles morreriam, mas comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e continuaram vivos. Mas aí que, como eu disse no início desse vídeo, meu irmão, meu amigo, Deus não se contradiz. Deus é perfeito em tudo. Já citamos em outro vídeo aqui um texto bíblico que diz que é impossível que Deus minta. Deus é fiel sempre, né? Está lá em Hebreus capítulo 6, verso 18. É impossível que Deus minta. Ele sempre fala a verdade. Ele é fiel e é perfeito em todos os seus atributos. Então, como explicar a morte do homem, de Adão, de Eva e de toda a humanidade que descende deles, se eles comeram do fruto e permaneceram ali vivos? Bem, não foi só uma morte que se abateu sobre a humanidade, sobre Adão e Eva e sobre a humanidade. Foram 3 mortes. Então Deus ele é fiel. Entenda isso, meu amigo, meu irmão. Deus nunca falha, Deus nunca mente, Deus nunca fala aquilo que não é a verdade. Deus sempre fala a verdade. Então, vamos entender agora. Foram 3 mortes que foram atribuídas ao homem, o que o homem passou a sofrer depois do seu pecado, da desobediência de Noé. A primeira morte nós podemos entender pelo ensinamento das Escrituras, da Bíblia, que está lá, capítulo 2 do livro de Efésios, no verso 1. Quando o apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos em delitos e ofensas, mortos em transgressões e erros e pecado. A morte espiritual. Esta foi a primeira morte que se abateu sobre a vida de Adão e Eva e de toda a humanidade, né? Quando eles pecaram. Ou seja, o que é a morte espiritual, meu prezado e minha prezada? É a separação do Deus Criador. É a separação
que o homem passou, a partir daquele momento, ter, né? Ou seja, o homem ficou separado de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. Se nós olharmos lá até o momento do pecado do Éden, Deus falava com Adão, falava com Eva, face a face. Deus passeava com Adão e com Eva no jardim do Éden. A Bíblia nos mostra no capítulo 2, no capítulo 1, depois da criação, capítulo 2, o homem foi criado e diz que Deus passeava com Adão e Eva no jardim. Então, essa comunhão, após o pecado, após a desobediência, o homem perde. Ele passa agora a estar separado de Deus. Ele passa agora a viver uma vida distante de Deus, porque Deus é luz. E nele, Deus, não há trevas nenhuma. Então, Deus não pode conviver, não pode ter comunhão com o pecado, não pode ter comunhão com as trevas. Onde há trevas, isso faz com que haja uma separação de Deus. Então, se o homem pecou, desobedeceu a Deus, a primeira morte que abateu sobre ele, que veio sobre a vida do homem, foi a morte espiritual. E Paulo aos Efésios, então, ele nesse verso, do capítulo 2, verso 1, ele nos mostra que nós estamos, ou passamos a ficar, ou a estar mortos em ofensas, mortos espiritualmente pelo pecado. Então, a separação de Deus, o homem perde. Depois nós vamos ver que, ali no capítulo 3 ainda, o homem é lançado fora do jardim do Éden. Deus o lança fora do jardim do Éden, Adão e Eva, e ele passa então a viver uma vida agora separada, uma vida agora sem comunhão com Deus. Então, a primeira morte que nós podemos falar aqui, que a Bíblia nos mostra, que veio sobre a vida da humanidade, foi a morte espiritual. Separação de Deus, perda da comunhão com Deus. A segunda morte que veio sobre a vida da humanidade, que se abateu, digamos assim, caiu sobre a vida da humanidade, foi a morte física. Então veja, a primeira morte foi a espiritual, a segunda foi a morte física. Se nós olharmos também lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 19, nós vamos ver que depois que o homem pecou, desobedeceu a Deus, Deus diz lá no verso 19, no capítulo 3, que o homem voltaria ao pó da terra, da onde ele foi tomado. Então, do suor do seu rosto, Deus diz para Adão, você vai agora tirar o sustento para você e sua família. E você agora voltará ao pó, porque do pó você foi criado, você foi tomado. Então, a segunda morte que se abate sobre a humanidade é a morte física. A partir daquele momento, o homem passou a ser mortal. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver uma vida de perene, de eterna comunhão com Deus. E imortal. Ou seja, o homem não foi criado para morrer, mas devido ao pecado, ele morreu espiritualmente e também morre fisicamente. Ou seja, com o decorrer dos anos, o corpo vai envelhecendo, o corpo vai definhando, vamos ficando, sentindo o peso da idade, dos anos, muitas vezes nos enfermamos, ficamos doentes e morremos, voltamos ao pó da terra, da onde nós fomos criados por Deus. Então, a segunda morte é a morte física. A morte física que passou agora a fazer o homem o seu escravo também. O homem morre, o seu corpo morre e volta ao pó da terra. Então veja que Deus disse para Adão que certamente ele morreria. Duas mortes se abateram sobre a vida dele. Mas não fica por aí, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Tem uma terceira morte. Foram 3 mortes que vieram sobre a vida, sobre a humanidade. A morte eterna. Em outro vídeo eu falei que quando a origem, a fonte de todo mal é Satanás, é o diabo. Então quando ele fez uma rebelião, pecou contra Deus, levou parte dos anjos com ele, que se transformaram em demônios, ele foi sentenciado por Deus, Satanás foi sentenciado por Deus ao lago de fogo, ou seja, ao juízo eterno, à morte eterna, como nos mostra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 41. E existem vários textos, eu cito apenas alguns, para não ficar muito longo aqui o nosso vídeo. E lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 15, também mostra o juízo eterno, que é
o lago de fogo, ao qual Satanás e os seus anjos rebeldes, aqueles que se rebelaram, aqueles que fizeram a rebelião contra Deus, pecaram contra Deus, foram sentenciados, expulsos do céu e sentenciados por Deus ao juízo eterno. Então, lá em Mateus 25, verso 41, diz que o lago de fogo, o juízo eterno, o tormento eterno, ele não foi feito para o homem. Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Mas quando o homem desobedece a Deus, ou seja, o homem age como Satanás agiu, ou seja, desobedeceu o seu Criador, pecou contra o seu Criador, o homem passa também a ser réu do juízo eterno. Passa a ser réu agora da condenação eterna, que originalmente, inicialmente, foi sentenciada, foi ordenada por Deus para o diabo e os seus anjos rebeldes. Quando o homem peca, ou seja, ele age como Satanás agiu, desobedecendo ao Deus Criador, ele passa também a ser réu do fogo eterno, do juízo eterno, do lago de fogo, que é o juízo eterno. Então, essa foi a terceira morte que se abateu sobre a humanidade quando o homem pecou lá no Éden. A morte eterna, ou seja, a condenação ao tormento eterno que foi destinado, foi ordenado originalmente, inicialmente, para Satanás e os seus anjos. Então, queridos, prezados, vejam que Deus ele é fiel, como eu disse no início do nosso vídeo. Não foi só uma morte. Quando Deus diz a Adão lá, nos Gênesis, que se ele comesse da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria, Deus falou a verdade, e somente a verdade. Não foi somente uma morte, foram três. A morte espiritual, separação de Deus. A morte física, o corpo passou agora a ser mortal, voltar para o pó da terra. E a morte eterna, ou seja, o homem passou a ser réu do juízo eterno, destinado, ordenado, originalmente para Satanás e seus anjos. Então, essa explicação eu quero deixar aqui, nesses minutos, para a sua reflexão, que Deus ele é fiel. Ele falou a verdade, sempre fala a verdade, e o homem, então, ficou sendo réu dessas três mortes. A morte, primeira, espiritual, a morte física e a morte eterna. Bem, vamos ficar por aqui, então, hoje, para não estender muito o nosso vídeo. Se você ficou com dúvidas, se você ficou com alguma pergunta, tenha liberdade, existe o e-mail ali na descrição do vídeo. Envie a sua dúvida, envie a sua pergunta ou coloque nos comentários do nosso vídeo, que ali nos comentários eu vou ver, e vou responder você com muita satisfação, com total base na Palavra de Deus, nas Escrituras. Queridos e queridas, muito obrigado pela sua companhia nesses minutos que aqui ficamos. Mais uma vez, que o eterno Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, ilumine o seu coração, ilumine a sua mente, você possa entender esses ensinos tão preciosos que Deus nos deixou na sua palavra e possa cada dia mais se aproximar de Deus e conhecer melhor o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra. Deus te abençoe e não se esqueça, se você tem alguma dúvida, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.